Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Você já leu com atenção a carta aos Gálatas? Hoje vamos ler o capítulo 3, vamos juntos. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo de vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer: a lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela.
mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora veio o caminho da fé. Não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? É muito forte. Paulo chama os Gálatas de insensatos. Eles haviam esquecido rapidamente do Evangelho. Será que nós seríamos chamados de insensatos por Paulo? Será que você e eu também somos insensatos? A palavra utilizada no original para insensatos é a palavra anoetos, que sim significa insensato e tolo, mas também significa não entendido e ininteligível. É como se Paulo estivesse falando que os Gálatas eram incompreensíveis, era impossível de compreender o que eles fizeram. Paulo estava falando que era totalmente incompreensível ver os Gálatas que começaram o caminho do Evangelho voltarem atrás diante de tudo que já tinham vivido. Mas, por favor, preste atenção. Qual era o motivo de Paulo os declarar insensatos? Era porque começaram a se prostituir ou praticar algum tipo de imoralidade? Era porque eles estavam envolvidos com práticas mundanas? Porque voltaram a viver sobre a moda dos homens e mulheres daquele tempo? É claro que tudo isso é reprovável e que aqueles que foram atingidos pela graça vivem uma vida transformada. Mas este definitivamente não é o motivo de Paulo chamar os Gálatas de insensatos. O motivo é que eles abandonaram a graça e voltaram a uma expectativa estranha, infelizmente não tão estranha para nós, de tornarem-se justos por seus próprios esforços. Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Para Paulo, era como se tivessem perdido o juízo, porque para ele era irracional e incompreensível. Como nossos irmãos Gálatas puderam deixar a confiança da cruz para buscar garantir o seu aperfeiçoamento por sua própria força? Mas é aí que a coisa pega para nós. Não fazemos também da mesma forma? Não pensamos que para ser aceitos por Deus precisamos ser boas pessoas, como se pudéssemos ser encontrados justos por nós mesmos? Essa é a grande loucura, pois o que a própria lei denuncia é que somos todos miseravelmente pecadores. Olha o que Paulo diz:
mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa da libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Todos nós somos prisioneiros do pecado e somente por meio de Cristo e não dos nossos melhores esforços podemos nos libertar. Então, não é algo que depende de mim, mas totalmente dele, e ele já o fez. Somos aceitos e aperfeiçoados não por nossos méritos, mas pelos méritos dele. Isso não é reconfortante, isso não é extraordinariamente libertador, não é significativamente maravilhoso saber que Jesus já nos concedeu salvação, aperfeiçoamento e transformação. É pela fé, pela convicção de relacionamento que temos acesso ao mérito de Cristo. É como se ele corresse uma grande maratona e vencesse a corrida, mas ao chegar ao pódio nos chamasse para o primeiro lugar, que ele mesmo conquistou, e colocasse a medalha que era dele sobre o nosso pescoço. O detalhe é que nesta figura seríamos tão incapazes de cumprir aquela corrida, sozinhos pelo menos, quanto um cego ou um paralítico. Mas mesmo assim, ele colocou a medalha sobre o nosso pescoço. Entende agora porque é uma loucura abandonar a graça, porque é insensato deixar o evangelho da graça e buscar ser salvo por suas próprias competências, porque simplesmente não somos capazes, mas ele é e ele já o fez. Que você possa refletir e ser esmagado pela verdade da graça conquistada pela fé em Cristo Jesus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.